Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Por aqui, professor Marcos Xavier, e nesta aula vamos apresentar como se criar listas suspensas no Excel, tá? Para quem já está acompanhando essa sequência de vídeos, como utilizar a função ProcX e como utilizar a função filtro, você pode observar nas nossas demonstrações que a gente utilizava listas prontas como referência de filtragens, como referência de consulta. A gente usava as listas, mas não mostrava como criar essas listas. Então chegou a hora de você aprender como se cria listas suspensas no Excel. Existem algumas técnicas e algumas táticas para isso, tá? Então a gente vai apresentando aos poucos no decorrer dos nossos vídeos, tá? Esta aqui é a primeira técnica de você criar uma lista suspensa, aonde esta lista ela é exibida, ela é inserida dentro de uma célula. Então você escolhe uma célula qualquer, então por exemplo, a nossa lista será inserida nesse local aqui. Então você escolhe a célula com a célula pronta e aí tem todo o procedimento para ser feito. Só que é claro, a gente vai utilizar aqui configurações mais modernas, configurações avançadas, utilizando fórmulas da nova versão do Excel, que é a versão do Office 365. Então aqui você consegue algumas manobras diferentes das manobras que você está acostumado a ver. E para começar a nossa demonstração, primeiramente precisamos ter a lista, a relação de itens que serão exibidos na lista, tá? É claro que nessa planilha de demonstração a gente colocou tudo junto, né, para facilitar o seu entendimento. Mas geralmente isso aqui ele fica oculto, tá, em uma planilha de apoio, ou você pode depois ocultar isso aqui posteriormente. Então para nossa demonstração aqui, e a gente vai utilizar como referência uma cidade. Então nós temos uma base de dados com os registros que serão processados e a nossa fonte de pesquisa vai ser uma cidade. Então o operador ele vai escolher uma cidade e para isso, tá vendo que a minha base ela tem a relação de cidades, só que essa relação ela se repete. Então para fazer uma lista é claro que eu preciso de itens exclusivos. Então vamos relembrar o que foi passado na aula anterior, como você tira repetições de uma coluna utilizando a nova função do Excel, que é a função único, tá? Para quem não viu esta aula, vale a pena, volta lá, procura na nossa playlist aí, procura o vídeo que ensina como eliminar repetições de colunas, tá? A gente explica com mais detalhes alguns procedimentos, mas nesse nosso caso aqui, eu utilizo a função único. E nesse ponto eu aponto aonde está a relação de cidades, tá? Eu vou pegar da primeira cidade para baixo. Então Ctrl Shift e seta para baixo. Só isso aqui já é o suficiente. Nem precisa fechar o parêntese. Pressiona Enter que ele já vai trazer o resultado para você. Então tá lá, temos aqui a relação exclusiva daquelas cidades e agora a gente pode fazer a nossa lista tranquilamente. Lembrando aqui o que foi passado no vídeo anterior também, uma outra função nova que combina com a função único é a função classificar. Então é muito comum o operador querer colocar os dados nessa relação aqui em ordem alfabética, né? Tem profissional que gosta, então se você é um deles, vamos abrir aqui a fórmula e no começo, ó, depois do sinal de igual, você vai acionar a função classificar. Então é uma função nova que, nesse caso, juntamente com a função único, ela vai combinar bastante. Então lembrando que você abriu parênteses, né? Vamos fechar parênteses aqui no final, que é o parênteses da função classificar. Então observa bem como é que ficou a nossa fórmula e é só pressionar a tecla Enter. Então observe que agora as cidades estão sendo exibidas em ordem alfabética. Tá legal? Depois no finalzinho eu vou acrescentar uma outra cidade aí para você ver como é que ele fica. Porque agora, o foco desse vídeo aqui é mostrar como criar uma lista suspensa. Então a lista ela será criada a partir desta relação de cidades aqui. Eu vou clicar então nesta célula, porque a minha lista ela vai ser inserida neste ponto. Vamos na guia dados, ó, aqui em cima, guia dados. Procure este comando aqui, o validação de dados. Guia dados, validação de dados. Muito bem. Na sequência aqui, na seção de configuração, a gente vai abrir esta lista aqui e ele pergunta que recurso que você quer criar. O que você quer fazer?
Eu quero fazer uma lista. Então, das opções disponíveis, escolha a opção lista. E aqui que tem um grande diferencial, né, dessa nova versão do Office 365. Antigamente você só selecionaria essa sequência aqui de cidades e ele já criaria a lista automaticamente. Só que o detalhe era o seguinte: se você acrescentasse uma nova cidade, ela não iria aparecer automaticamente. Você teria que fazer uma série de manobras mais técnicas, tá? Nessa versão aqui agora, você vai ter que fazer uma manobra técnica, só que ela é bem mais simples em comparação com as versões anteriores. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o sinal de igual e você vai clicar nesta primeira cidade, porque a função único ela está somente nesta primeira célula. Aqui embaixo não tem fórmula nenhuma, é a replicação que a função único está fazendo. Então você colocou o sinal de igual, você clicou aonde está a função único. Só que aí que vem um detalhe: e se essa lista crescer, se novas cidades forem inseridas, esta lista ela tem que ser atualizada automaticamente. Então tem uma configuração automática aqui, uma configuração mais técnica, que é o seguinte: depois que você clicou naquela célula onde está a função único, você vai inserir o símbolo de hashtag. O hashtag ele está em cima do número 3, tá? Então você olha no teu teclado lá, tem lá a sequência, em cima do número 3 tem lá o símbolo de hashtag, dependendo aí do modelo do teu teclado, tá? Essa configuração aqui está falando para o Excel justamente isso, que se uma nova cidade for inserida, ela vai ser capturada automaticamente na lista. Vamos testar isso aí agora, tá? Então, feita essa configuração aqui, vamos clicar no OK. Ó, aparece esse botão indicando que a gente tem uma lista. Quando você clica nele, ó, ele vai abrir, ó, exatamente, mostra a mesma relação de cidades aqui. Você pode escolher qualquer cidade que você queira, sem problema nenhum. Então, é claro, vamos fazer aqui um teste. Vamos na nossa base, porque é aqui na base que aquela lista está sendo observada. Vamos inserir uma cidade aqui. Como a gente colocou a função classificar, né? Vamos colocar em ordem alfabética. Igual eu fiz no exemplo anterior aqui, eu vou colocar a cidade de Amparo. Então eu vou vir aqui, vou escrever aqui, ó, Amparo. Ela começa com A. Vou pressionar Enter. Quando eu voltar aqui na minha consulta, veja que apareceu a cidade de Amparo. E ela está no topo por causa da função classificar, que ele está classificando, né? E quando eu abrir a minha lista, veja que a cidade de Amparo já apareceu automaticamente. Vou inserir uma outra cidade. Vou voltar aqui na minha base, aqui na coluna de cidades. Coloco em qualquer um aqui, né? Porque tem repetições. Como eu fiz no exemplo anterior, vou colocar aqui Xerém, tá? Então não sei se Xerém se escreve com X ou não, em todo caso. Inserir aqui Xerém. Vou voltar aqui na minha consulta e veja que a base da minha lista já recebeu a cidade de Xerém. E agora, quando eu abrir aqui a minha lista suspensa, já aparece a cidade de Xerém aqui também na minha lista. É claro que se eu fizer a manobra oposta, é claro que se eu deletar, né, se não tiver nenhum registro, é claro que ele vai sumir aqui da minha lista também, tá? Mas veja que é uma forma dinâmica. É claro que na sequência, né, a gente vai passar um vídeo ensinando como é que a gente vai utilizar um filtro para poder retornar todas essas colunas aqui, mas isso fica para a próxima aula, porque nesse nosso caso aqui você já viu como é que o objetivo desse vídeo é mostrar como é que se cria essa lista utilizando as funções único e a função classificar, né, do Office 365, tá legal? Por enquanto é só isso aqui, agradeço a atenção, pratica para você ficar craque nesta manobra, tá? E é claro que na próxima aula temos muito mais conteúdo de Excel, tá? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.